Estamos com o Henrique Sessi, analista do Gartner. Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço. Um prazer. Henrique, a gente tem observado que a questão de infraestrutura para infraestrutura tecnológica para acomodar esses novos projetos de tecnologia tem sido cada vez mais crítico, né? É uma decisão que exige muita e muita atenção dos executivos de tecnologia, principalmente dos CIOs. Pensando em inteligência artificial generativa, em data e analytics, qual é a lição que a gente pode extrair desse novo cenário para transpor para o mercado, para a infraestrutura de tecnologia, e quais são os cuidados na sua visão? Tá bom. Bom, a gente passa por uma fase de adaptação, né? De adaptação das infraestruturas a essas novas demandas. Demandas de inteligência artificial e outras demandas de negócio consomem infraestrutura, né? A infraestrutura é a base onde você necessita fundamentalmente desses elementos para você fazer tudo que você precisa. Inteligência artificial, generativa, não, ela demanda muita energia, demanda planejamento, demanda programação. Hoje em dia a gente vê restrições relacionadas à cadeia de suprimentos, né? A supply chain dessa estrutura vem sendo muito demandado, né? A gente tem desafios de supply chain, desafios de custos, né? Tem aspectos desde variações cambiais até aspecto da capacidade, aspectos geopolíticos também, né? Países mais avançados acabam tendo certas prioridades, né, em algumas demandas. Mas acho que o principal aspecto de lição de casa é planejamento, né? A gente tem visto aí todas essas tendências, a gente precisa se planejar, ter um bom planejamento de capacity plan, né, de planejamento da capacidade computacional, das demandas que vêm crescentes das áreas de negócio, né? A gente tem que estar muito próximo às áreas de negócio. Cada vez mais os profissionais de infraestrutura, eles se aproximam das áreas de negócio, né? A gente não é só apenas uma área de suporte, mas é uma área que é um enabler, né? A gente, além de ser um habilitador, a gente também é um transformador da área de negócio, né? E cada vez mais as equipes de infraestrutura, elas saem daquela posição de apenas ser uma equipe de suporte. Elas se transformam numa equipe que realmente pode ajudar e pode influenciar nas decisões e deve participar dessas decisões, no planejamento dessa infraestrutura, para entregar e atingir os objetivos, né, entregar as demandas e atingir os objetivos das empresas, né? Hoje em dia a gente vive muitos desafios, não só em custos, mas riscos também, né? Desafios de resiliência, desafios de segurança, desafios relacionados a todos os aspectos de custos totais dessas soluções, assim por diante, né? Pensando nesses desafios aí, e você também mencionou que o profissional ele tem que estar preparado para isso, há uma carência profissional, né, Ceci? Sim. Como é que as empresas estão resolvendo essa equação? Você precisa ter esses cuidados todos, você precisa de um É, profissional bem preparado e, ao mesmo tempo, você tem que lidar com essa falta de mão de obra. é um grande desafio, né? A gente crescer a tecnologia, de certa maneira, é fácil. Crescer o conhecimento sobre a tecnologia, né, e os profissionais, não é tão fácil. É desafiador, né? Até pela velocidade que essas inovações ocorrem, não é tão fácil você
atrair, reter, desenvolver os talentos, né? Ter aí pessoas qualificadas. Às vezes a gente tem mais restrições quanto à relação às pessoas do que a própria tecnologia em si, né? E se você não sabe utilizar bem essas tecnologias, não tem os conhecimentos necessários, às vezes isso se torna uma barreira real para as organizações, né? Hoje, ainda bem que a gente tem cada vez menos barreiras para outros países, né? Às vezes a gente acaba utilizando serviços que estão fora do Brasil para poder suprir essa necessidade, né? E a inteligência artificial vem ajudando, né? De certa maneira, muitos profissionais nessas áreas utilizam Generative AI, etc., né? Inteligência artificial generativa para poder ajudar até a aprender, né? Como fazer as coisas, né? Você Mas é um citou grande... inteligência artificial e outro dia eu ouvi uma estatística que me surpreendeu, que o uso de inteligência artificial vai gerar um aumento de consumo de energia que beira a preocupação, né, Cési? Correto. Em que medida as empresas, e agora pensando em ESG, em que medida as empresas precisam se preocupar com isso e de que forma elas devem encaminhar esse tema internamente? A gente precisa planejar a utilização e o crescimento disso, né? A gente vem crescendo muito a utilização de energia. A inteligência artificial, ela demanda muita energia, como você mesmo mencionou. A gente prevê no Gartner que o consumo de energia dos data centers, em geral, vai dobrar nos próximos 4 a 5 anos. Então, isso requer planejamento, às vezes entender as limitações que a gente tem do mercado, né? Inclusive da energia que vem, energia pública, né? Às vezes da localização, da onde que a gente vai estar colocando. Hoje já existem diversas iniciativas para tentar solucionar esses problemas. Existem empresas testando soluções de energia nuclear para data centers, soluções de outras fontes de energia. A palavra é planejamento, né? A gente precisa entender efetivamente qual que é o nosso consumo de energia. Energia é o maior, assim, o número 1, né? O aspecto mais importante que hoje a gente utiliza nessas questões. Entender o nosso consumo real, entender de que maneira a gente consegue melhorar a eficiência na utilização dessa energia. A gente não é muito bom nessa eficiência. Então, existe uma parte de melhoria de eficiência, existe uma outra parte que é planejamento, ver as capacidades, ver o que realmente é possível de ser feito, né? Não é toda empresa que vai implementar soluções de high performance computing, né, dessas questões de alta densidade de energia, custa bastante dinheiro para você montar, né? É um investimento muito grande nessa questão de implementar a inteligência artificial dentro das organizações. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma parte só dos data centers, das infraestruturas afetadas, não todas, né? Nem todo mundo consegue justificar um investimento de milhões de dólares para montar uma infraestrutura dessa. Então, o impacto não é totalmente igual para todas as empresas, mas precisa ser feito um bom planejamento, né? Uma boa análise da utilização atual, da utilização futura, vis-à-vis as limitações que a gente tem, né? Eventualmente explorando outras opções. Hoje em dia, no caso de infraestruturas computacionais, a gente tem o crescimento de opções de colocation, por exemplo, né? Data centers de colocation, e outras opções de outsourcing que eventualmente podem nos ajudar a utilizar melhor, né? Tá certo. Essa infraestrutura, a gente tem ouvido falar muito de transformação digital, Sim. né? O uso dessas novas tecnologias todas, e isso tudo, obviamente, exige uma infraestrutura robusta e, principalmente,
atualizada, se a gente pensar Uhum. em cibersegurança, Sim, nas grandes vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, se a gente tem registrado com uma cada vez mais frequência o aumento dos sim, ataques, né? sim. Onde é que as empresas estão errando do ponto de vista de infraestrutura? É a falta de atualização? É o investimento um investimento equivocado? Onde é que está o grande risco? É, você falou muito bem. Primeiro ponto é a falta de atualização, né? Infelizmente, o pessoal de infraestrutura, muitos profissionais em organizações acabam não se atualizando da maneira adequada. E isso acaba sendo um problema, né? E existem também aquela situação de das atualizações que ainda são desconhecidas, né? O Zero Day Attack, né? Aquelas situações ainda que são muito novas, que não tem às vezes nem documentação, patches, etc. Mas de certa maneira a segurança e a resiliência, eles são aspectos que hoje são prioridades na área de infraestrutura e vem crescendo essa priorização, né? Assim, em termos de tendência para o futuro, a gente vai Uhum. conviver com essas infraestruturas durante muitos anos e segurança e resiliência, eles vão continuar sendo uma das principais prioridades. A falta de atualização, a falta de profissionais qualificados, a falta de conhecimento sobre esses temas, a falta de ter processos adequados de segurança, ferramentas, né? Agora, talvez o item mais importante de todos seja a questão da atualização, né? Uhum. Uhum. E está ficando cada vez mais desafiador, né? Certo. Porque a frequência dessas, como você mencionou, a frequência vem aumentando, vi de ransomware, né, por exemplo, Uhum. vi de outros ataques, né, mas existe todo um preparo também para essas questões. Por exemplo, hoje, antigamente a gente trabalhava, por exemplo, com duas infraestruturas básicas, uma primária e uma secundária. Uhum. Hoje a gente vem distribuindo mais a infraestrutura em 3 ou 4 localidades, né? Utilizando cópias imutáveis, utilizando outras técnicas para proteger a organização. Houve um momento em que se questionou a computação em nuvem e hoje já não se questiona mais. Todos os negócios já nascem, né, no ambiente de nuvem. Ao mesmo tempo, se não me engano, foi até numa conversa com você, que eu soube que a gente não explora 100% ainda, né, Não, do potencial que nuvem é possível entregar. A gente deve estar na fase 1, alguns negócios na fase é, 2. Eu queria que você isso, aprofundasse um pouco essa questão. claro, com certeza. Veja, bom, primeiro, cloud, quando ela não é apenas infraestrutura, são plataformas, né? Plataformas Uhum. computacionais e com muitas possibilidades, muitas ah, muitos componentes diferentes, muitas empresas diferentes oferecendo serviços diferentes, plataformas de serviços diferentes e tudo mais. A gente tem que entender que hoje em dia, cloud, ela não é uma alternativa, ela faz parte de um contexto computacional moderno. Então, a gente precisa, de certa maneira, provavelmente, talvez não 100%, mas uma boa parte do que a gente trabalha vai estar na nuvem de alguma maneira, né? Uhum. A Uhum. questão é saber qual é essa parte e de que maneira a gente está explorando essa parte, né? Muitas empresas acabam usando o cloud de maneira muito simplificada, né? Imaginando que ela tem uma infraestrutura hoje, ela pega aquele conjunto de aplicações e simplesmente move para a nuvem, né? Seria Sim. o data center de alguém apenas, né? Mas não é bem isso, né? Uhum. Cloud, ela é muito mais do que isso, né? A gente Tá. estima que em torno de 17% das aplicações acabam tendo um bom fit nessa movimentação, só simples movimentação, mas
Só 17%. Só 17%. 83% a gente tem que adaptar, tem que fazer com que essas aplicações realmente se adequem a essa nova realidade, esse novo ambiente, esse novo modelo operacional e tudo mais, né? Uhum. Um desafio que a gente tem muito grande é na parte de gestão. Muitas empresas acabam não utilizando modelos de governança, ou modelos de monitoração, ou compliance, ou controles, ou muitas vezes não adotam centros de excelência na utilização de cloud e tudo mais, e acabam utilizando muito menos do que a cloud poderia estar oferecendo, né? Em termos de, né, flexibilidade, escalabilidade, elasticidade, em termos de inovação, em termos de plataformas e serviços. Hoje a gente fala muito de Industry Cloud Platforms, ou seja, são plataformas de serviços na nuvem para determinadas verticais, né? Então você tem aí verticais na área de saúde, na área de finanças, na área de manufatura, etc., que compartilham componentes comuns, né? Certo. E assim por diante. Então, cloud ela é um instrumento muito poderoso, que precisa ser enxergado muito além do que uma opção de infraestrutura. Precisa ter um controle muito mais atento do que muitas vezes uma infraestrutura interna, porque o cloud requer um processo contínuo de ajustes, né? E adaptação. A maioria das empresas acabam usando o básico, mas existem outras possibilidades que são necessárias para que você, por exemplo, consiga se diferenciar, consiga se transformar a sua organização. Aí tem que ter um alinhamento melhor também com as áreas de negócio da organização, né? O grande papel de cloud, ele é transformador para a organização, né? Então, aí tem que traduzir essas capacidades computacionais para a realidade organizacional da empresa, em termos de agilidade, velocidade, inovação, etc. Entendi. Pensando fazendo um paralelo agora com o 5G, que viabiliza, né, conecta empresas, viabiliza negócios digitais, como é que os negócios podem explorar o potencial dessas duas tecnologias juntas? Ou seja, há um diferencial aí, pensando que agora as redes deixam de ser uma barreira? Principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país muito grande e a gente tem limitações de conectividade, né? Às vezes não é nem... E também na qualidade da conectividade. Então, hoje em dia, a gente tem outras opções, isso estende, né? Não adianta nada também se eu tiver um sistema perfeito rodando na nuvem, se eu não consigo me conectar nele. Então, a gente precisa ter essas questões de conectividade. O 5G é fantástico, vem crescendo, né, a gente já fala de 6G, já fala de outras coisas, etc., e vai continuar. Isso cada vez mais é parte integrante da solução, a gente precisa entender isso também de uma forma a começar a explorar mais essas questões. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, as empresas no mundo, lá, assim, em outros países, vêm construindo próximas torres de 5G, pequenos data centers modulares, oferecendo capacidade computacional naquela região, né? Então, você tem não só apenas a conectividade, mas também capacidade de processamento regionalizado através dessas soluções de conectividade. Num país tão grande quanto o Brasil, isso é fantástico, né? Porque a gente não tinha essas opções no passado, né? Vídeo que Starlink vem fazendo, vídeo que outros vêm fazendo, a gente começa a habilitar as organizações, as empresas, a ter um acesso computacional, a democratização dessas capacidades computacionais que antes não existiam, né? Não tinha. Né? Mas só para entender, esses pequenos data centers, qual seria o diferencial competitivo deles? Assim, o que eles entregaram? Baixa latência, você tem performance, uma ótima performance, processamento local, e você consegue
Na maioria dos casos, você tem custos competitivos, Tá. locais de processamento. Você imagina que eu não preciso vir até São Paulo aqui para processar, ou não preciso Rio, outros lugares. Eu posso processar próximo aonde a informação é usada ou é criada. E isso Uhum. me permite muito mais, não só questões de performance, baixa latência, menores custos e outras vantagens regionais. Você consegue ter uma excelente qualidade na sua solução através dessas infraestruturas distribuídas, entendeu? Entendi. E antes não existiam isso, existe por conta dessas tecnologias de conectividade, entendeu? Muito bom. Eu queria citar com você, aprofundar um pouquinho mais a questão de uma vertical que ficou atrasada por um longo período, que é a vertical da indústria e manufatura, Uhum, e que uhum. agora está correndo atrás aqui de se modernizar, né? E conta com a evolução tecnológica, né? O Gartner Sim. mesmo apontou lá atrás a questão dos gêmeos digitais, e tem várias outras tecnologias que permitem a indústria brasileira dar um salto, né? Que exemplos você citaria de o que você enxerga como oportunidade para a indústria de manufatura no Brasil explorar agora, tendo em vista que houve esse gap de desenvolvimento e que agora está havendo um estímulo para que essa vertical se modernize? Olha, acho que tem muita coisa na área, especificamente nessa área de infraestrutura computacional, que a indústria de manufatura pode aproveitar bastante, principalmente nas questões de automação, orquestração, né? A gente vem um grau de automação muito grande, a gente vem utilizando inteligência artificial em todos os lugares, né? A gente vem, mesmo esses sistemas que hoje estão na nuvem, sistemas de gestão, né, tipo SAP e outros sistemas de ERPs, etc., que são hoje quase todos estão em as a service, né, na nuvem, etc. A gente vê uma grande utilização da cloud como um instrumento de controle nessa área especificamente de manufatura. Uhum. Eu acho que a nossa eficiência na capacidade de processamento melhorou muito. Então, eles conseguem hoje, através da automação, através da utilização de boas práticas, você consegue ter menos pessoas, reduzir o seu custo e melhorar a qualidade daquilo que você produz Uhum. e, e, e processa muito mais por energia, né, por unidade de energia, por watt, hoje em termos de capacidade computacional. Isso ajuda muito na implementação. Eu acho que você vai ter uma área de manufatura muito melhor controlada, muito melhor você, automatizada, e você vai Uhum. poder também utilizar aquilo que eu mencionei antes, que é essa questão do Industry Cloud, por exemplo, né? Quer dizer, são Tá. várias entidades de manufatura que já criaram, você não precisa reinventar a roda muitas vezes, né? Você tem aí marketplaces dedicados, você tem aí uma série de elementos que você consegue tirar o atraso Uhum. desse período que não foi feito, assim, os investimentos ficaram para trás, né? Mas hoje em dia eu vejo um alinhamento global nessa área, assim, cada vez mais, né? A gente vem, as distâncias que antes no Brasil demoravam, os gaps tecnológicos demoravam, eles vêm diminuindo, né? Uhum. Então, a gente tem aí hoje a indústria nacional utilizando bastante coisa da mesma maneira que o pessoal lá fora utiliza, muito próximo. A questão é começar a rapidamente tirar o atraso, né? Mas eu vejo que Muito tem, bom. assim, uma outra realidade nessa área, né? Assim, a manufatura hoje deve estar ainda em terceiro lugar
de maior crescimento e utilização de serviços de cloud no Brasil, por exemplo. Terceiro? Quais são Terceiro. os dois primeiros? Então, a área de finanças, né? A Tá. gente tem aí um crescimento significativo de finanças. Governo também é forte. Né? Então, o governo vem crescendo a sua utilização de serviços na nuvem. Né? Então, mas manufatura não está muito longe, você vê que vem crescendo. Muito bom. Isso mais por força desses novos processos de internet das coisas. Necessidade de modernização, de automação, de redução de custos, muitas vezes, né? Veja, embora cloud pode não trazer reduções assim, muito grandes, porque cloud também não é tão barato, né? Você precisa ter aí bastante mais maturidade, utilizar a cloud de maneira eficiente, mas a questão é que ela traz muito valor para a organização, então ela acaba reduzindo outros custos e acaba ajudando a organização a se modernizar de uma forma muito mais rápida. Entendeu? No setor automotivo, a gente está passando por uma transição, né, dos carros a combustão para os carros elétricos. Sim. Se a gente fizer um paralelo para a área de tecnologia, a gente está saindo da onde e indo para onde agora? Eu acho que a gente vem saindo de modelos mais tradicionais, hoje a gente está indo para modelos mais distribuídos, né, mais complexos. A gente tem modelos computacionais que estão indo além da lei de Moore, né, além do crescimento exponencial a capacidade computacional. Hoje você vê empresas, né, que fabricam processadores e tudo mais, crescendo seu faturamento de uma maneira muito grande, muito rápida, né? A gente vê uma nova era computacional. Veja, o universo digital, ele vem transformando profundamente as civilizações, né, as organizações e tudo mais. Você nem imagina mais uma empresa sem uma infraestrutura, ou sem o seu universo digital ali, né? Imagina o que seria um banco sem a sua infraestrutura, ou seja ela na nuvem ou dentro ou fora da nuvem, ou seja, né, não existe mais, né? Assim como os governos, assim como outras coisas. Então, é fundamental, é parte, que nem a energia que a gente utiliza, né? Tudo, a gente não consegue mais se imaginar sem isso. E inteligência artificial faz parte desse contexto também. Então, a gente está entrando numa nova era, uma demanda muito grande, um crescimento rápido. Eu já estou há um tempo significativo, há 13 anos no Gartner, e eu vejo que nos últimos 2 anos ocorreu aí uma transição muito forte de crescimento de novas tecnologias, né, toda a parte de inteligência artificial, toda essa parte de novas tendências cresceu muito, né, nesses 2 últimos anos. E é uma nova realidade. Agora a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Tem que ficar atento para essas coisas que estão acontecendo, né? Não se desesperar e acompanhar e ir aderindo, né, a esses novos modelos, vendo de que maneira a gente consegue trazer mais valor para as organizações, né? Mas assim, um crescimento, ele não é linear, ele mudou nos 2 últimos anos para cá. A gente não sabe se vai continuar dobrando, né? É difícil dizer, mas requer um tempo para a gente se adaptar a essas novas realidades, né? A computação quântica está... Então, faz parte. Computação quântica é algo que a gente imaginava para os 25 anos, 30 anos para frente. Ela ainda está longe, mas a gente vê casos de testes mais recentes. Imagino que você deve ter visto algumas coisas assim, né, empresas como IBM e outras empresas trazendo alguns exemplos interessantes. Eu acho que computação quântica, ela vai, sem dúvida, é uma dessas outras tecnologias que muito transformadora, mas ela vai demorar ainda. Eu entendo de maneira mais prática. Eu imagino
que mais de 20 anos, pelo menos, né? A gente não é para agora. Mas eu imagino que não vai ser para muitos e vai demorar. E imagina que a gente não vai ter isso em todos os lugares, vai ter isso em poucos lugares, né? A gente não imagina, assim, computação quântica na casa de todo mundo, né? Isso aí é uma coisa, provavelmente vai acontecer como hoje os hyperscalers, né, de cloud providers, né? Eles têm, você vê, aqui no caso do Brasil, a maioria fica aqui próximo a São Paulo, Rio, né? A gente vai ter aí infraestruturas computacionais quânticas mais distribuídas em algumas localidades estratégicas aí só, né? Maravilha, conversamos com o Henrique Sessi, analista do Gartner. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, um prazer.